Hoje eu vou falar sobre um assunto que pode parecer bem simples, mas que com certeza faz uma diferença enorme na maneira como você se comunica. Estou falando das expressões que todo mundo usa, mas que muitas vezes estão erradas. E você provavelmente também erra. Além disso, na aula de hoje eu vou compartilhar 4 dicas infalíveis para você nunca mais usar expressões erradas. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou muito feliz por ver que você veio aprender mais comigo hoje. Já percebeu como usamos várias frases e expressões no dia a dia sem nem pensar se está tudo certo? E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Afinal, conhecer essas expressões erradas é um passo muito importante para não usá-las. Então, se você quer aprender a falar e escrever de uma forma mais precisa e sem cometer esses erros comuns, fique comigo até o final da aula. Eu tenho certeza de que você vai amar o que vem por aí. Entre tu e eu ou entre mim e ti? O primeiro erro é muito interessante, inclusive bem comum. Vamos começar a entender o que está errado na frase entre tu e eu. Quando você diz isso, está cometendo um erro gramatical. A questão principal aqui é a combinação dos pronomes pessoais com a preposição entre. Imagine que você está organizando uma reunião para resolver um problema e precisa especificar quem tomará a decisão. Se disser, esta situação deverá ser decidida entre tu e eu, você já errou. Por quê? Porque você está usando os pronomes do caso reto, tu e eu, após a preposição entre. E isso está errado. A forma correta é entre mim e ti. A preposição entre exige o uso de pronomes pessoais do caso oblíquo. Quais são os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Então, ao invés de usar eu e tu, pronome pessoal do caso reto, devemos usar mim e ti. Esta confusão deverá ser esclarecida entre mim e ti. Aqui, você está falando que a confusão deve ser esclarecida entre você e a outra pessoa. Note que usamos mim e ti porque são os pronomes corretos para a preposição entre. Também é correto entre mim e você. Entre mim e você. Gostaria de discutir isso entre mim e você antes de decidirmos. Comente aqui. Você já usava essa expressão do jeito certo ou errava como muitas pessoas por aí? Nada a ver ou nada a ver com H? Antes de mais nada, vamos esclarecer um ponto fundamental. O erro mais comum é escrever nada a ver com H no lugar de nada a ver com A e separado. A expressão nada a ver é usada para dizer que não há conexão entre duas ideias, situações ou assuntos. Por exemplo, se alguém está falando sobre uma nova tendência de moda e você acha que o assunto não tem nada a ver com o que você está interessado, então você pode usar a expressão nada a ver para mostrar essa falta de relação. Esse assunto não tem nada a ver comigo. Agora, a ver com H é um verbo que tem a ver com a existência ou tempo, como em havia um livro na estante ou eu não sei o que vai haver amanhã. Veja um exemplo de como a expressão nada a ver é usada corretamente. Eu não tenho nada a ver com esse filme. Você está dizendo que o assunto em questão não tem nenhuma relação com você. É uma maneira de afirmar que você não está envolvido ou não tem opinião sobre o tópico discutido. Essas ideias não têm nada a ver com o projeto. Ou seja, as ideias apresentadas não têm relação com o projeto. Ela mesmo fez ou ela mesma fez?
A palavra mesmo pode ser invariável em certos contextos, mas aqui ela deve concordar em gênero e número com o sujeito da frase. Quando usamos ela como sujeito, a forma correta é ela mesma fez e não ela mesmo fez. A palavra mesmo atua aqui como um adjetivo, reforçando que a pessoa referida pelo pronome é quem realizou a ação. No caso de ela, que é um pronome feminino singular, usamos mesma para fazer a concordância correta. Ela mesma fez todos os preparativos para a festa. A palavra mesma está concordando com o gênero e número de ela. Eu não precisei ajudar porque ela mesma fez o trabalho. Ela mesma reforça que a tarefa foi feita por ela. Faz 2 anos ou fazem 2 anos. Qual é a forma correta? Muitas pessoas erram com frequência, viu? A forma correta para indicar um tempo que passou é faz 2 anos e não fazem 2 anos. Parece uma pequena diferença, mas entender isso pode melhorar muito a sua comunicação. Por que faz 2 anos está certo? Quando usamos a expressão para indicar um tempo decorrido, o verbo fazer funciona como um verbo impessoal. Isso significa que ele não tem um sujeito específico e deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Por isso, a forma correta é faz 2 anos, independentemente do período que você está mencionando. Faz 2 anos que fiz minha última viagem para o exterior. Usamos faz porque o verbo está indicando um tempo que já passou. Faz 1 semana que você começou o novo trabalho. Para garantir que você está usando a forma correta, lembre-se dessas dicas. Use faz para tempo decorrido sempre que você quiser falar sobre um tempo que já passou. Teste a expressão com vários períodos para se acostumar com a forma correta. Faz 1 ano que eles se casaram. Faz 4 dias que terminei o livro. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos, faz 100 anos, enfim, não importa, é sempre faz. Para eu fazer ou para mim fazer? Outro erro muito comum. As pessoas costumam usar para mim fazer em vez de para eu fazer. E a forma correta é para eu fazer e não para mim fazer. O eu é um pronome pessoal reto e mim é um pronome pessoal oblíquo tônico. Para eu deve ser usado quando assume a função de sujeito e sempre antes de verbos. Façam silêncio para eu escrever. Quem vai escrever? Eu. Para eu escrever. O doce é para eu comer depois. Quem comerá o doce? Eu. Para eu comer depois. Já para mim deve ser usado quando assume a função de complemento em uma oração. O livro é para mim, ok? Você não fala o livro é para eu, nada disso. O livro é para quem? Para mim. Falar em público é fácil para mim. A pergunta que não quer calar é: como evitar usar expressões erradas? Se você está assistindo a aula até agora, é porque realmente quer aprender. Está interessado em melhorar sua comunicação e evitar erros comuns no seu dia a dia. Então, como bônus, vou passar 4 dicas preciosas e infalíveis para você se dar bem. Uma das maneiras mais fáceis de evitar erros é prestar mais atenção ao que você está dizendo ou escrevendo. Muitas vezes acabamos errando por não prestarmos a devida atenção às nossas palavras. Quando falamos ou escrevemos de qualquer jeito, os erros passam despercebidos. A prática de estar presente no momento da comunicação é essencial para evitar essas falhas. Uma boa maneira de desenvolver essa atenção é fazer pausas e refletir antes de se expressar. Ao invés de falar ou escrever automaticamente,
Tire um tempo para pensar no que você realmente quer dizer. Não tenha pressa de responder imediatamente. Ouça com atenção o que a outra pessoa está dizendo e formule a sua resposta com cuidado. No caso da escrita, revise o que você escreveu antes de enviar ou publicar. É um pequeno hábito que revela erros que você não teria notado se tivesse apressado o processo. Uma ótima maneira de melhorar sua comunicação é ler mais livros e artigos. A leitura amplia seu vocabulário e expõe você a diferentes formas de expressão. Por exemplo, ao ler um romance, você entra em contato com muitas maneiras de descrever sentimentos e situações, enriquecendo sua própria maneira de se expressar. Se você lê um artigo ou uma revista, você aprende a construir frases claras e diretas, ajudando a melhorar sua escrita e fala no dia a dia. A leitura também ajuda a entender melhor as regras gramaticais e a utilização correta das palavras. Quando você lê um livro, você pode ver como a palavra mas é usada para contrastar ideias, enquanto mais é usada para expressar uma quantidade maior. Se você ler sobre esses temas em artigos ou guias de gramática, reforçará esses conceitos e evitará erros comuns. Ler conteúdos variados como ficção, não ficção e artigos acadêmicos expande sua compreensão sobre diferentes estilos de escrita e tipos de linguagem. A leitura estimula a mente e melhora a sua capacidade de prestar atenção aos detalhes. Por exemplo, ao ler um livro com uma trama complicada, você precisa acompanhar personagens e eventos, o que exige atenção e concentração. Esse hábito de foco pode ser transferido para outras áreas da sua vida, como ao escrever um e-mail ou ao preparar uma apresentação, ajudando você a se comunicar muito melhor. Por isso que eu falo que a leitura só traz benefícios. E o melhor é que você pode aprender sem nem perceber. Consulte dicionários e gramáticas. Dicionários ajudam a esclarecer o significado das palavras e a garantir que você está usando os termos corretamente. Já as gramáticas ajudam a entender e aplicar as regras de estrutura da língua. Por exemplo, se você tem dúvidas sobre quando usar porquê separado e porquê junto, uma boa gramática pode explicar a diferença entre essas formas. Inclusive, eu vou deixar na descrição links de dicionários e gramáticas que com certeza serão úteis para você, ok? Esses materiais vão ajudar você a aprofundar seus conhecimentos e melhorar suas habilidades linguísticas. Consultar dicionários e gramáticas pode ajudar a melhorar sua escrita e fala, tornando sua comunicação mais precisa e eficiente. Ao escrever um texto, você pode usar um dicionário para encontrar sinônimos e enriquecer seu vocabulário. Sinônimos ajudam a evitar repetições desnecessárias em seus textos. Ao invés de repetir a palavra importante várias vezes, você pode usar sinônimos como significativo, relevante ou fundamental para diversificar sua escrita e torná-la mais interessante. Utilizar sinônimos em redações é uma estratégia fundamental para criar textos mais ricos e envolventes. A última dica é muito importante. Faça a sua inscrição no canal se você realmente quer ficar fera na língua portuguesa. Eu estou aqui toda semana postando aulas completas e com explicações fáceis de entender para garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e possa aprimorar suas habilidades. Se você está gostando desta aula e sentindo que ela está ajudando de verdade, aproveite para deixar um gostei. Isso me motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores para você. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para ser avisado imediatamente sempre que eu postar uma nova aula. Dessa forma, você fica sempre atualizado com os novos vídeos e não perde nenhuma oportunidade de aprender. Eu também indico que você assista a aula sobre vícios de linguagem e a aula sobre o novo acordo ortográfico, porque é muito importante, viu? Então, até a próxima aula. Tchau!